Olá a vocês do Centro Educacional Infantil e da Rosa Pilã Del Olmo. É uma grande satisfação poder falar com todos vocês, a convite da educadora Isabel. Agradeço a confiança, agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho sobre as crianças, sobre as famílias, nesse período delicado, né, que a gente se encontra no meio de uma pandemia. Então, vamos falar um pouquinho sobre como estar melhor nessa época, nesse momento, porque todos estamos passando, né? E especialmente pensando também nas nossas crianças, filhos, alunos, né, pessoinhas, serizinhos tão importantes e o mais importante também, né, é a gente poder entender um pouquinho também sobre a gente poder também saber um pouco mais, né, querer aprender um pouco mais, se cuidar também para poder cuidar deles, inclusive. E é um trabalho muito importante a ser feito tanto pelos pais responsáveis e educadores, coordenadores, essa questão do cuidar, né, do cuidar dessas pessoinhas, do cuidar dessa geração e do cuidar dessas pequenas vidas que estão sendo aí educadas e, e sendo aí moldadas também. Então é muito importante esse momento, essa oportunidade. Bom, então, né, a gente tá todo mundo aí vivendo a pandemia, todo mundo mais em casa, e aí os desafios também aumentam, né? Por isso a importância da rotina. É muito importante nesse momento a gente manter minimamente uma rotina que pode ter sido inclusive desorganizada, bagunçada, exatamente por todo mundo ficar mais em casa agora, mas a importância de manter um pouquinho da rotina antiga ou então refazer uma programação do dia, uma programação da semana, porque é muito importante a gente manter a segurança. Primeiro, pelo que a gente está vivendo mesmo, que a gente está vivendo um período de muita instabilidade, né, de muita imprevisibilidade, a gente não sabe muito o que vai ser na semana seguinte, o que vai ser no dia seguinte, então o que a gente puder manter de rotina, de estabilidade e de segurança, melhor para todo mundo, né? Melhor para os pais, melhor para os educadores e melhor para os filhos, para as crianças. E aí, isso promove também, além da sensação de segurança, isso promove também uma tranquilidade para todo mundo. E a gente está precisando muito de tranquilidade nesse momento. E como que a gente pode fazer manter uma rotina? Então, do jeito que talvez vocês estejam pensando aí, pensar em horários, horário para cada coisa e manter esses horários. Então, assim, o que realmente é viável, o que realmente dá para fazer em casa, como que realmente o dia a dia está sendo agora, porque uma coisa é como funcionava antes e agora é como as coisas estão nesse momento, né? Gente trabalhando em casa, os filhos ficando mais tempo dentro de casa. Então, como que hoje, neste momento, a gente pode organizar a nossa rotina familiar, a nossa rotina de casa? Sentar um pouquinho, pensar um pouquinho e colocar, se for possível, no papel, né? E deixar isso estruturado. Então, de duas formas: ou com horários, né? Então, 8 horas, 9 horas, meio-dia, colocar as coisas que vão acontecer, né, durante a semana, sempre lembrando de ter um tempinho de folga e de descanso, tá? Mesmo que seja um pouquinho, é importante ter. E sempre não desperdiçar uns 5 minutinhos, né? Às vezes a gente quer ter 1 hora de descanso, 1 hora de folga, e às vezes a gente dá para ter 5 minutinhos, que seja 5 minutinhos, tá? Melhor do que nada, né? Ao invés de falar assim, são só 5 minutinhos, então deixa. Não, não dá para ter 1 hora que seja 5 minutos, tá?
Então, assim, ou colocar horário ou colocar sequência. Então, tem gente que não consegue muito colocar horário, ou não dá para colocar muito horário. Às vezes, até o próprio trabalho dentro de casa também não tem tanto essa questão de hora, né? Então vocês podem colocar sequência. Então, primeiro vem o café da manhã, depois vem tal coisa, depois o almoço, depois o horário de estudo, depois o trabalho, enfim, que vocês tenham uma sequência de atividades. Então, dois jeitos de ter uma rotina, por horário ou por sequência de atividades, tá? E o importante é a criança saber disso, ou saber dos horários, ou saber da sequência das atividades. Mas a criança fica ansiosa. Ao contrário, se ela sabe o que vai acontecer uma coisa após a outra, isso vai deixar ela mais tranquila, na verdade, tá? O que deixa a criança muito ansiosa, e a gente também, é quando a gente não sabe o que vai acontecer ou a gente começa a mudar muito os horários e a sequência das coisas, né? Então isso é prejudicial para a gente. Então, vocês saberem a sequência das atividades ou os horários e passar isso para as crianças, tá? Mesmo que elas sejam pequenininhas, é importante elas saberem o que vem depois da outra coisa, né? Depois é o banho, depois é a hora da brincadeira, depois é a hora do almoço, depois é a hora da atividade de escola, tá? Isso é importante. E uma outra coisa também importante, então, de manter na rotina é o horário da atividade escolar. Então, eu estou sabendo aí que os professores, né, as educadoras, têm mantido aí as atividades, enviado as atividades, né, aos pais. Então, isso é muito importante de os pais, primeiro, manterem o horário da atividade escolar dos filhos, isso não ser jogado durante o dia, né? Então, esse vai ser um momentozinho das atividades da escola, né? E uma outra coisa é a gente lembrar da importância disso, né? Da manutenção das atividades da escola, porque é assim que a criança vai aprender, né, de modo lúdico, que a gente fala, que é brincando, que é jogando, que é montando, criando, confeccionando, construindo os brinquedos ou os jogos. Então, isso é muito importante para a estimulação da criança, né, dos sentidos da criança, que é por onde ela aprende e apreende tudo que está ao redor dela, né? É assim que ela vai crescendo, se desenvolvendo, né? E, inclusive, imitando. Então, a imitação também, cuidado também com tudo que vocês forem fazendo, porque a imitação é um canal muito importante para a educação, né? Para o desenvolvimento da criança. Uma outra coisa importante também então constância, né, das atividades, tendo as atividades de casa, as atividades escolares, o momento das brincadeiras, do descanso, das obrigaçõezinhas, né, do que é preciso fazer. Então é importante de manter uma constância de tudo isso, porque os picos é que não são saudáveis, né? Quando tem coisas que acontecem e depois não acontecem mais, né? A imprevisibilidade, como a gente falou, isso gera estresse, tá? E o contrário, a segurança, a estabilidade gera conforto e gera tranquilidade. E é isso que a gente mais quer nesse momento, certo? E uma outra coisa que tem a ver com isso que a gente está dizendo, né? Limites, delimitação das coisas, conforto, segurança, é o momento do desfraude, que eu também fiquei sabendo aí que muitos estão passando por isso. Então, para o desfraude, tudo isso que eu estou dizendo vai colaborar muito. A questão de colocar limites, né, da criança ser lembrada de quando ela pode ir ao banheiro, de como ela pode ir ao banheiro. E uma coisa muito importante também é valorizar a obra que ela faz, o xixi, o cocô, e nesse caso, né, também especialmente o cocô.
Tanto que tem um verbo, né, que se usa, que se usava antigamente, que era obrar. Então, é a primeira obra que nós, seres humanos, quando a gente é pequeno, que a gente faz. Então, tudo bem, a gente pode valorizar as obras, né, das crianças. Então, quando elas fizerem o xixi, o cocô, é importante sim, inclusive, elas olharem a produção delas e darem tchau, né? Que isso não seja um momento ruim, né? Que isso seja um momento positivo. É muito importante que a criança não se bloqueie nesse momento, mas que isso seja inclusive usado para comemorar, né? Que bom que ela está fazendo xixi, que bom que ela está fazendo cocô e, claro, nos lugares adequados, do jeito adequado. Valorizar isso é muito importante, tá? E as emoções, porque a gente está falando também de como lidar com as emoções, né? Com tudo isso que está acontecendo e com todas essas mudanças e com todo esse desenvolvimento, né, que está acontecendo também, que continua acontecendo apesar da pandemia, né? Apesar do isolamento social. Então, a importância de a gente poder deixar que os pequenos sintam as emoções, mas que eles consigam lidar com as emoções. Então, não é bloquear as emoções, né? Dizer, você não pode chorar, você não pode sentir, você não pode ter isso, não pode ter aquilo. Porque aí os pequenos vão bloqueando e aí, quando a gente bloqueia, é igual panela tampada, né? Que está ebulindo ali. De repente, estoura, né? Então, quanto mais se guarda, 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 não pode, não pode, não pode, mais depois vem aquela explosão. Então, o ideal é sentiu a emoção, lidar com ela, ir colocando para fora. E quais são os jeitos para isso? Primeiro, mantendo a criança ocupada com atividades, né? E que ela possa pintar, desenhar, colar, enquanto ela está fazendo movimentos, né? E construindo e criando coisas ali, ou ouvindo histórias, né? Criando histórias também, ela está lidando com as emoções. E uma outra coisa importante também de ser lembrada é que as emoções têm a ver com o afeto, né? A importância de também nós adultos demonstrarmos os nossos afetos para as crianças, né? Através das palavras, através do toque, através, né, de um abraço, através de um beijinho, através de um olhar carinhoso, de um olhar atencioso para as coisas que elas estão fazendo de positivo, né? Porque o afeto, como a própria palavra diz, né? Afeto, afetar. Então, a gente também entender da nossa responsabilidade em relação ao afeto, ao que afeta a criança que está ali do nosso lado. A gente pode afetar a criança de modo positivo ou negativo e criar marquinhas na vida dela, na mente, no coração dela, positivas ou negativas também, dependendo de como a gente afeta. Então, pensar também um pouquinho nisso, né? Perceber um pouquinho também sobre isso, como que eu estou afetando essa criança que está aqui comigo, né? Eu estou afetando positivamente, eu estou afetando negativamente, e claro, né? Possibilitar, fazer com que a gente possa afetar mais positivamente. Então, não é que também a gente não vai afetar negativamente, né? Somos humanos, somos imperfeitos, somos reais. Mas o quanto a gente puder diminuir o afeto negativo que a gente puder colocar para a criança e fazer mais, proporcionar mais afeto positivo para essa criança, né? Melhor. Então, o que significa isso também? É a gente poder valorizar tudo que a criança fizer de adequado, de bom, de positivo, e a gente não valorizar, né? Então não é só, eu vou punir, né? Tudo que ela fizer de ruim, mas
fazer o contrário, né? Será que eu só estou punindo tudo que ela está fazendo de errado e estou esquecendo de valorizar, de elogiar, de sorrir, de olhar gentilmente para ela quando ela faz algo legal, né? Ah, quando ela faz algo legal, tem que fazer mesmo. Cuidado com isso, tá? Então, quando ela fizer algo legal, é o momento de mostrar. Sabe quando a gente sente aquele orgulhozinho daquela criança, mas a gente deixa só pra gente, né? Ai, que legal que ela fez ali. Nossa, que pintura bonita. Ai, que desenho fofo. Só que fica só pra gente isso. Então, a gente poder falar isso, a gente poder demonstrar isso para a criança, né? Aquele desenho que a gente ficou orgulhoso, aquele comportamento bem educado, ou aquele bom humor, né? Aquele riso gostoso da criança, a gente poder comunicar isso. O quanto isso também nos afetou positivamente e a gente pode mostrar isso e também afetar positivamente essa criança. Então, por enquanto, eu fico por aqui. Agradeço muito mais uma vez o convite e a oportunidade de poder conversar um pouquinho aí com vocês. Fico à disposição. Meu nome é Carolina Sasso, eu sou psicóloga, arteterapeuta, tenho pós-graduação em docência, além de arteterapia, em docência e em sexualidade e relações humanas. Sou consteladora familiar e também Theta Healer. E agradeço muito, um grande abraço aí em todos vocês e até uma próxima. Um beijo.